Olá, pessoal. Meu nome é Eliseu Melo Carvalho Lacerda. Eu sou estudante do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFBA, formado como bacharel em Ciências Exatas e Tecnológicas pela UFBA, e venho aqui apresentar para vocês um pouco sobre o meu projeto de pesquisa com o título Cultivo de microalgas utilizando o hidrolisado do bagaço da cana-de-açúcar como fonte de carbono em vista à economia circular. Eu tenho como orientador o Dr. Ícaro Thiago Andrade Moreira e como coautoras Adna Caroline e Mariana Suzarte. Inicialmente, é importante salientar a mudança dos objetivos, objetivo geral e os objetivos específicos devido à pandemia de Covid-19. O projeto teve que ser adaptado para que ele continuasse em andamento. Então, como objetivo geral, atualmente, eu tenho produzir um artigo de revisão com o título Utilização do hidrolisado do bagaço da cana-de-açúcar como fonte de carbono para cultivo de microalgas em fotobioreatores em vista à bioeconomia circular. E como objetivos específicos, tenho adaptar o fluxograma do processo produtivo da indústria sucrocoleira e esquematizar o processo de hidrólise enzimática do bagaço da cana-de-açúcar para a retirada de um meio nutritivo. Então, para introduzir, falando um pouco sobre o meu projeto, é importante eu falar também um pouco sobre a indústria sucroalcooleira. E como falar da indústria sucroalcooleira sem falar da cana-de-açúcar? O plantio da cana-de-açúcar no Brasil, ele é exercido desde o período colonial, e ele é uma prática mundialmente feita e de grande importância. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar no mundo. Ele produziu cerca de 641 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na safra de 2017 e 2018. A cadeia produtiva da indústria sucroalcooleira ela é bem diversa, ela produz diversos tipos de produtos, entre eles o açúcar, o etanol anidro, a cachaça. E nessa produção, essa indústria acaba gerando alguns tipos de resíduos e efluentes. Um tipo desses resíduos é o bagaço da cana-de-açúcar. O bagaço da cana-de-açúcar é o maior resíduo da agroindústria brasileira. A cada ano, sobram cerca de 5 a 12 milhões de toneladas desse material. 280 quilogramas por tonelada de cana moída no Brasil. Ou seja, é um resíduo que gera muito gasto, porque ele acaba tendo que ser destinado. E como mais ou menos esse resíduo é destinado? Cerca de 60 a 90% desse resíduo ele é queimado, né? Ou seja, para gerar energia para as próprias indústrias, e cerca de 10 a 30% desse resíduo não é utilizado. E é justamente a não utilização desse resíduo que acaba gerando gasto. Então, qual seria a forma de utilizar esse resíduo? Quando esse resíduo é visto, estudado, ele em sua composição possui celulose, hemicelulose, lignina, cinza e outras substâncias, sendo que a celulose é o componente que está em maior quantidade. Então, uma das ideias para a utilização desse resíduo foi a transformação desse resíduo em um hidrolisado, que pode servir como fonte de carbono para organismos. E como esse hidrolisado pode servir como fonte de carbono? O hidrolisado do bagaço da cana-de-açúcar, em sua composição, possui xilose, glicose, arabinose, ácido acético, furfural e 5-hidroximetilfurfural, sendo que a xilose e a glicose são sacarídeos que podem servir como fonte de carbono para crescimento microalgal. Os resultados do meu projeto foram a produção de um artigo de revisão tratando do tema abordado, que foi a utilização de hidrolisado como fonte de carbono para cultivo de microalgas em fotobioreatores, a determinação da viabilidade desse processo, que pode ser replicado em cooperativas através de estratégias de reaproveitamento desses resíduos e adaptação de um fluxograma de produção na indústria sucroalcooleira e do procedimento de hidrólise enzimática. Aqui está o fluxograma, que inclusive já está presente no artigo, né? Fluxograma que foi adaptado a partir de Klein et al. 2018. Aqui também foi uma adaptação de um processo de hidrólise enzimática, que foi a hidrólise mais eficiente no processo, adaptado também. E aqui estão as referências, algumas referências que foram utilizadas para a produção desse projeto.
Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, agradecer ao Lepetro, ao GB Lab, que é o grupo ao qual eu faço parte, à UFBA, ao PIBIT e à CNPq. Muito obrigado.